Obrigado, João Noronha Lopes, por estar aqui connosco na CMTV. Se a 6 dias das eleições um sócio chegasse ao pé de si e lhe perguntasse uma razão para votar em si, o que é que lhe diria? Porque temos que ganhar mais, porque temos que pôr as contas em ordem e porque temos que saber defender melhor o Benfica no futebol português. E o Presidente que lá está e a direção que lá está já demonstraram que isso não é possível e, portanto, temos que mudar, temos que fazer uma mudança. Isso não aconteceu com Rui Costa neste mandato, a defesa do Benfica, os resultados desportivos, nada disso aconteceu, mas ainda assim os sócios do Benfica deram-lhe 42% numa primeira volta, com um recorde de afluência como nunca se tinha visto. Olha, mas antes de mais deixe-me dizer uma coisa. Hoje é um dia importante, fazem 140 anos de Cosme Damião. E, portanto, é dia de São Cosme Damião para os benfiquistas, portanto, é um dia bom. Em segundo lugar, peço-lhe desculpa porque estou um bocadinho rouco, mas isto são muitos dias... Estás um bocadinho catarro. Não, são muitos dias a cantar o Luís Pissarra. Ainda ontem cantei o Luís Pissarra em 2 casas do Benfica que visitei. As eleições foram um ato extraordinário do benfiquismo. E eu, mais uma vez, quero agradecer aos funcionários, aos delegados, a todas as pessoas que estiveram nas assembleias de voto até às 8 ou às 9 da manhã, que transformaram isto num ato extraordinário e que revelou, mais uma vez, a nossa grandeza perante todo o mundo. E relativamente aos resultados das eleições, eu tenho, obviamente, uma atitude de humildade democrática, obviamente, e, portanto, os resultados foram aquilo que foram, mas é preciso dizer que a segunda volta é uma nova eleição. E, portanto, o Rui Costa parte à frente, eu parto atrás, mas eu lembro-me que... Quando foi o resultado, disse que partiam do 0 os dois. Agora já admite que ele parte à frente. Não. Partimos do 0. Ele, obviamente, que teve mais votação do que eu, mas eu, como disse o Vítor Paneira, uma vez já, nós, quando fomos a Alvalade, ganhámos 6-3 e também tivemos a perder 2 vezes. E, portanto, é com este espírito de recuperação e de conquista que eu parto para esta segunda volta. E referindo o seguinte, houve quase 60% dos votantes que não se reviram nesta direção de Rui Costa. E é esses que eu me vou dirigir, é esses que eu tenho que convencer porque é que tem que haver uma mudança. E a pergunta que os sócios benfiquistas têm que se fazer é: nós vendemos quase 700 milhões de euros em jogadores. E depois dessas vendas, ganhámos títulos, investimos no património, diminuímos o passivo, internacionalizámos a marca. Em resumo, estamos hoje melhor ou estamos pior do que estávamos há 4 anos? E essas é que são as perguntas que têm que ser respondidas pelos sócios, e por isso é que é muito importante que haja uma oportunidade para comparar os projetos, as pessoas e as ideias de cada um dos candidatos. Mas não acha que foram em parte respondidas numa primeira volta? É verdade que 58% não votaram em Rui Costa, mas também 70% também não votaram em si. Não, mas repare, quando nós estamos a falar de uma primeira volta, quem está a ser avaliado é o incumbente, não são os candidatos. E portanto o incumbente... Não só... o incumbente teve 40% uma eleição de votos. É aberta, não é? Não, mas está bem, mas não são os candidatos que estão em avaliação, é o incumbente. Agora, vamos lá ver uma coisa. Haviam 6 candidatos numa primeira volta. As pessoas votaram em 6 candidatos. Agora há 2 candidatos e, portanto, as pessoas têm que escolher qual dos 2 é que acham que está em melhores condições para mudar o Benfica. Ou mudar ou continuar tudo como está. E eu acho que o Benfica não aguenta mais 4 anos disto. O Benfica não aguenta mais 4 anos sem ganhar títulos. O Benfica não aguenta mais 4 anos a piorar as suas contas. E, portanto, é exatamente por isso que eu me candidato. Eu candidato não apenas porque é um sonho e porque tenho orgulho, mas porque eu acho que as coisas têm que mudar. E as coisas têm que mudar com uma equipe e com um projeto que eu estou a apresentar aos benfiquistas. Mas não acha que há um fator também que é revelador daquilo que os sócios do Benfica pensaram sobre si no momento de votar? O seu candidato a presidente do Conselho Fiscal teve mais 8,5 pontos percentuais do que o cabeça da candidatura, que é João Noronha Lopes. Isso não é um motivo de reflexão importante? É um motivo de uma grande satisfação eu conseguir ter comigo o António Bagão Félix, que aliás já fez questão de dizer, que está nestas eleições porque fui eu que o convenci, porque está convencido pelo meu projeto.
Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nestas eleições há aqui duas visões diferentes e duas maneiras diferentes de partir para estas eleições. A estratégia de Rui Costa é de se fazer de vítima e de se fazer de esquecido. Rui Costa quer que os benfiquistas não se lembrem que foi presidente durante 4 anos e daquilo que não fez durante 4 anos. Do que não ganhou, como não defendeu o Benfica, como não fez nenhuma obra de vulto, como as contas pioraram. E depois, além disso, quer também que os benfiquistas não se lembrem daquilo que ele foi enquanto vice-presidente nos 4 anos anteriores. E a avaliação que eu faço... Mas também foi diretor desportivo no tempo. E depois foi diretor desportivo. No tempo do Tetra, sim, por exemplo. Mas repare. Também não podemos esquecer isso, não é? Não, mas repare, há aqui uma questão muito importante que é a seguinte. As pessoas têm que assumir a responsabilidade por aquilo que fazem e por aquilo que não fazem. O Rui Costa fala destes últimos 4 anos como se não tivesse sido responsável por aquilo que aconteceu. E foi, ele era o presidente. E, portanto, tem que assumir aquilo que não aconteceu. Tem que assumir que mudou de treinador como quem muda de camisa todos os dias. Tem que assumir que ganhou um campeonato em 4. Tem que assumir que não ganhou nenhuma taça. Tem que assumir que fomos comidos de cebolada pelos nossos adversários e que não conseguimos fazer valer os nossos pontos de vista nos direitos televisivos. E depois, relativamente ao período anterior, há uma coisa que me faz muita confusão, que é ouvir Rui Costa dizer que herdou um plantel envelhecido, herdou um plantel com jogadores a mais. E, portanto, foi ele que teve que corrigir isso. E eu pergunto quem é que era o vice-presidente do futebol que lá estava nessa altura. Era Rui Costa. E, portanto, há aqui uma série de contradições sempre entre aquilo que Rui Costa fez enquanto vice-presidente do futebol e aquilo que ele critica depois enquanto presidente e aquilo que ele fez enquanto presidente e que agora quer fazer esquecer enquanto candidato. Do outro lado, eu estou a apresentar ideias, estou a apresentar propostas e estou a apresentar uma equipa concreta. E é exatamente sobre isso que eu gostava de falar aqui hoje. Essa é talvez uma das diferenças mais notórias que tem em relação ao Rui Costa, que é a estrutura que criou para o futebol. Essa estrutura, já percebemos, vai colidir com o atual diretor desportivo, Mário Branco, que não vai contar com ele. Vamos então comparar as estruturas para o futebol, porque é isso que os benfiquistas têm que perceber. Mas vai responder à minha pergunta. Vou responder à sua pergunta, claramente. Ao dizer qual é a minha estrutura, estou-lhe a responder à minha pergunta. Vamos comparar as estruturas para o futebol. Nuno Gomes, Humberto Coelho. Pedro Ferreira, Mário Branco. Tomás Amaral e um gestor para o mercado, que Mário Branco já disse que ia buscar, mas que ainda não sabe quem é. Vítor Paneira, Simão Sabrosa. Os benfiquistas têm aqui claramente uma opção entre pessoas. E as diferenças são claras. Segunda comparação que tem que fazer. Porque essas pessoas que citou da lista de Rui Costa não têm qualidade? Não, eu estou a dizer que as minhas pessoas estão a trabalhar nisto há muito tempo, têm um projeto, já todas trabalharam entre elas, o Tomás já reportou ao Pedro, o Pedro já reportou ao Nuno Gomes, todos eles têm passado na formação, todos têm experiência no scouting, todos voltam ao Benfica muito mais enriquecidos porque estão muito melhores profissionais, porque andaram pela Premier League, o Tomás foi diretor desportivo, o Nuno Gomes valorizou-se, foi consultor da FIFA e, portanto, estas pessoas fazem parte de uma equipa e que já é conhecida. A equipa de Nuno Gomes, a equipa de Rui Costa, ainda não é completamente conhecida. Primeira diferença. A segunda diferença. Eu não consigo entender que haja pessoas nesta equipa de futebol de Rui Costa que ainda não saibam o que é que vão fazer. Eu tenho um grande respeito pelo Humberto Coelho. Deu muitas alegrias enquanto jogador. Enquanto jogador, grande capitão, grande vencedor. Mas faz-me confusão que numa entrevista que deu ontem ou anteontem ao Now, tenha dito que não sabia ainda, não sabia ainda o que é que ia fazer, que talvez fosse para o balneário, que talvez não sabia ainda, depois entretanto vieram dizer que afinal se calhar era relações institucionais, ou seja, isto é uma lista feita em cima do joelho. Na minha equipa, toda a gente sabe exatamente aquilo que vai fazer durante o primeiro dia. Mas ainda não respondeu à questão. Mas deixe-me só dizer as diferenças e depois já respondo à sua pergunta.
Segunda diferença. Terceira já. Terceira diferença. Então há mais ainda. Esta minha equipa tem uma grande fome de vencer. Eu não gosto de perder nem a feijões. E eles também não gostam de perder. E uma das coisas... Não vai dizer que o Humberto Coelho gosta de perder. Não, deixa-me só dizer. Ou o Simão Sabrosa. Uma das coisas que os traz para este projeto é exatamente a fome de vencer. Não vai ouvir nenhuma pessoa que está nesta lista dizer que ganhar um campeonato em 4 que é bom. Não vai ouvir nenhuma pessoa desta lista dizer... Não ouviu o Rui Costa dizer não isso. Não vai ouvir nenhuma equipa, nenhuma pessoa da minha lista dizer que os benfiquistas têm que se sentir tranquilos porque quase que ganhámos. Não ganhámos, mas quase que ganhámos, como disse Rui Costa. Ele não disse bem isso. Disse que os benfiquistas... Estivemos perto de ganhar e estamos mais preparados para ganhar porque estivemos perto de ganhar. Não, Paulo. Não. Foi isso que ele disse. Rui Costa o que disse foi: os benfiquistas devem sentir que para perder que seja assim. E, portanto, isto não é a mentalidade do Benfica. Isto não é a cultura vencedora do Benfica. Quando nós estamos a normalizar a derrota todos os dias, não foi isso que os fez grandes. E, portanto, a gente tem que se lembrar das palavras de Eriksen, que disse, e é um dos treinadores que eu mais admiro, que disse: o segundo lugar no Benfica não conta para nada, vale 0. Se nós não mudamos esta mentalidade, e se esta mentalidade não começa a ser mudada pelo Presidente, então o que é que acontece? Isto transmite-se a todos os níveis da organização. Sim. E o Benfica nunca mais sai deste ciclo. E, portanto, há aqui uma diferença de pessoas, há uma diferença de definições e há uma diferença na vontade de ganhar e na maneira como nós olhamos para isto. E depois há uma diferença fundamental. Eu não vou fugir à sua pergunta, mas há uma diferença fundamental, que é muito importante ter um projeto para o futebol, mas que seja um projeto de futebol também em que o Benfica seja defendido. Que o Benfica seja defendido. Eu, ano passado, assisti a um árbitro declarar perante 60 mil pessoas no Estádio da Luz que o Otamendi tinha rasteirado um jogador com a cabeça. Foi o mesmo árbitro... António Nobre. António Nobre foi o mesmo árbitro que, há uns dias, beneficiou o Sporting. Eu reagi logo após este jogo, mais uma vez criticando o árbitro e, principalmente, oferecendo algumas sugestões de como é que nós poderíamos melhorar a arbitragem. Da questão, o Benfica não reagiu. E, portanto, há aqui uma diferença fundamental. Não acha que isso tem até um toque eleitoralista? O Benfica tem feito muitos comunicados sobre as arbitragens. Paulo, o Benfica... Porquê que não fez um comunicado também sobre a questão do Sudakov? Também foi uma situação muito controversa, como há de reconhecer ou não? Paulo, vamos lá, vamos pôr as coisas em perspectiva. O Benfica, o ano passado, não teve voz. Não foi defendido. Sim, mas estamos a falar agora de Não, mas eu tenho que fazer a história. O Benfica, o ano passado, não teve voz. Não foi defendido. O Benfica começa a ser... Em fevereiro, Frederico Varandas critica e pressiona os árbitros, como eu já disse várias vezes, e ninguém do Benfica reagiu. A única maneira que o Benfica teve para reagir durante o ano todo eram os comunicados que não diziam nada. Sim. Um diretor de comunicação que não fala, o último diretor de comunicação que falava a defender o Benfica era o João Gabriel, e um presidente que se remetia ao silêncio. E depois admiramos daquilo que aconteceu na final da Taça de Portugal. E depois, a falta de defesa dos interesses do Benfica continua, porque... Mas essa defesa agora não... Mas deixe-me terminar, Paulo, mas permite-me, porque isto tem uma lógica. Sim. Uns dias depois do Benfica ter feito o comunicado, após a final da Taça, que foi uma vergonha aquilo que fizeram ao Belotti... Sim. Rui Costa está numa reunião com os presidentes da Liga, é confrontado pelos presidentes da Liga e não responde, remete-se ao silêncio. Ora, eu, enquanto presidente do Benfica, a minha primeira prioridade é defender o Benfica e não me vou calar. Eu não me calo. Sim. E, portanto, não é de admirar que depois de uma época em que não se defendeu o Benfica, aconteça aquilo que aconteceu no final da Taça de Portugal. Percebe? Agora, há uma coisa que mudou, entretanto. Entramos em eleições. E entramos em eleições e, de repente o Benfica começou a falar. Isso é bom ou não? Para si? Não, é bom, mas já vem tarde. Percebe? Sim, mas é que já vem tarde. Mas isto é preciso dizer. Porquê é que o Benfica, isto que está a fazer agora, não fez nos 2 anos ou nos 3 anos anteriores? Mas porquê é que não fez? Sim, pois, isso... Porquê é que não fez? Eu digo-lhe porquê. Porque o Benfica está condicionado. E digo-lhe mais. Rui Costa tem medo de Pedro Proença.
Rui Costa tem medo de Pedro Proença. Sim. Tem medo de criticar Pedro Proença. Já vamos aprofundar mais isso, mas em relação ainda à questão da arbitragem, como sabe, ainda agora lhe coloquei essa questão, é muito controversa sempre e muito subjetiva. Para muitos, o Sudakov poderia ter visto o cartão vermelho e... Não, para mim não. Pois, há muita gente que considera que sim. Está bem, não é? mas eu estou aqui para defender os interesses do Benfica. Há muita gente do Sporting que considera que o Diomandé também não deveria ter visto nenhum cartão vermelho, não é? Mas eu não sou presidente do Sporting. Pois. Eu estou aqui para defender os interesses do Benfica. E deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Um presidente do Benfica não deve nunca confundir aquilo que é o seu estilo pessoal, apaziguador e a sua personalidade, e que eu entendo e que respeito, com momentos em que tem que defender os interesses do Benfica e que tem que ser firme e tem que dar a cara e tem que falar pelo Benfica. E, portanto, isto não é uma questão de estilo, isto é uma questão de saber ou não defender os interesses do Benfica. Mas antes ainda do Pedro Proença, respondendo à minha questão do Mário Branco, vai sair. A minha estrutura está completamente definida e o meu diretor-geral é o Pedro Ferreira e, portanto, o Mário Branco não será o diretor-geral do Benfica. E isso implica que o José Mourinho saia, então, no final da época. Pois porquê? José Mourinho disse que nunca trabalhou com um diretor desportivo de tanta qualidade como o Mário Branco. Isso é você que está a tirar essa conclusão. O José Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo. Há quanto tempo? Não estou a tirar essa conclusão, ele disse isso. Deixe-me fazer esta pergunta. José Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo. Nunca precisou de diretores gerais para ser um grande treinador. Sim, mas para ele dizer isso... Nunca precisou de grandes diretores gerais para ser um ele. grande treinador. Aliás, Mário Branco saiu do Fenerbahçe e Mourinho ficou lá a trabalhar com outra pessoa. Portanto, vamos separar as coisas. Uma coisa é José Mourinho, outra coisa é Mário Branco. Estar a confundir as coisas é estar a querer lançar aqui... José Mourinho encaixa-se nessa estrutura que tem? Completamente. Não encaixa, não tenho a certeza. José Mourinho conhece Nuno Gomes, fala com Nuno Gomes, sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer para ganhar. Eu sou obcecado por vencer, tal como a minha equipa, e tenho a certeza que nós vamos criar todas as condições para José Mourinho poder ganhar o Benfica. Não tem um plano B? Já tem um treinador, para o caso de José Mourinho, não querer encaixar-se nessa estrutura? Não concebo qualquer plano B, porque eu vou trabalhar com José Mourinho. Não tem dúvidas? Não tenho dúvidas sobre qual é a decisão dele? Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. José Mourinho quer muito ganhar no Benfica. Ontem vimos uma excelente segunda parte da nossa equipa. Vê-se que José Mourinho tem prazer em estar no Benfica, que é uma coisa que me deixa muito contente enquanto benfiquista. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é ajudar José Mourinho a ser campeão no Benfica. Eu tenho a certeza que é um dos maiores sonhos que ele também tem. Deixe-me voltar então a isso, só veremos mais tarde se for eleito presidente, claro. Deixe-me voltar a essa questão do Pedro Proença. O Rui Costa tem medo de Pedro Proença? Medo de quê? É uma boa pergunta. Agora que Rui Costa é incapaz de fazer uma crítica a Pedro Proença. Vamos lá ver uma coisa, eu não tenho nada contra o Pedro Proença, pessoalmente. Não conheço, estive com o Pedro Proença uma vez. Agora, quando se pergunta a Rui Costa porque é que apoia Pedro Proença, Rui Costa foge à questão dizendo não apoia a pessoa, apoia o projeto. Eu já perguntei a Rui Costa qual é que é o projeto do Pedro Proença. As arbitragens da mão do Sporting? É um projeto de direitos televisivos que poderia lesar gravemente o Benfica? É uma sede da Liga que custou dezenas de milhões de euros e que agora não sabe o que é que vão fazer aos andares que estão vazios? É Pedro Proença, na Associação Europeia de Clubes, ter tomado o partido das ligas mais fortes e optado por ter 8 jogos em vez de 10 jogos que podiam beneficiar os clubes das ligas mais pequenas como os nossos, que são os mais dependentes das ligas internacionais? E, portanto, é o quê? É apoiar alguém que depois dos acontecimentos miseráveis na final da Taça ainda não teve uma palavra a condenar aquilo que aconteceu? E, portanto, mas o que fundamento é que tem para dizer que o Rui Costa tem medo do Pedro Proença? Porque é incapaz de fazer estas críticas, porque depois, repare, Rui Costa depois da final da Taça condena Pedro Proença, diz que nunca mais haverá jogos da seleção no Estádio da Luz, etc. Que está tudo minado. Etc. E depois, 2 dias depois, Pedro Proença está sentado ao seu lado no camarote presidencial. E é uma questão protocolar que... Mas também não podia dizer aquilo relativamente aos jogos no Estádio da Luz. Ou seja, há uma contradição enorme entre
aquilo que Rui Costa diz e aquilo que Rui Costa faz. E isto verifica-se no futebol, verifica-se nas contas, verifica-se na cidade das modalidades que foi prometida e que nunca saiu do papel. E a pergunta que eu faço aos benfiquistas é: como é que um presidente que promete tanta coisa e que não cumpre, agora vai garantir aos benfiquistas que vai fazer tudo aquilo que não fez? Mas a pergunta que eu lhe coloco é: como é que os benfiquistas confiaram mais nele do que em si na primeira volta? Paulo, isso é uma pergunta que tem que ser respondida pelos benfiquistas. Eu estou muito convicto que nesta segunda volta vou ganhar as eleições e é exatamente porque estou a fazer estas perguntas que continuam sem resposta. E estas perguntas continuam sem resposta. Eu digo-lhe porquê. Porque não existe um projeto do outro lado. E por isso é que se discute questões completamente laterais. Os benfiquistas estão-se nas tintas para a história dos SMS. Os benfiquistas querem saber como é que nós vamos ganhar mais. Como é que nós vamos ter coragem para defender o Benfica? Quem é que é o homem que manda? Quem é que é o homem que manda no Benfica? Percebe? Quem é que é o homem que manda? Eu se for um presidente, obviamente tenho uma equipa que escolhi, tenho uma equipa que era a minha confiança, mas fui eu que os escolhi a todos. E, portanto, o que é que isso garante? Garante que não vou ter mais demissões nos órgãos sociais do que títulos de campeão. Repare, Rui Costa nestes 4 anos saiu Domingos Soares de Oliveira, saiu Luís Mendes, saiu Jaime Antunes, saiu Fernando Seara. E, portanto, como é que é possível haver tanta instabilidade? Eu digo-lhe porquê. Porque muitas destas pessoas não foram escolhidas por Rui Costa e porque Rui Costa, que é uma figura do benfiquismo e alguém que todos nós admiramos, não tem mão nas coisas. Sim. E o Benfica precisa de um presidente que tenha mão nas coisas e que mande internamente, que não esteja sempre a delegar tudo no seu chefe de gabinete, que é um chefe de gabinete que não foi eleito pelos benfiquistas. E como é que um chefe de gabinete pode estar a representar o Benfica em reuniões da Liga? Explique-me lá. Como é que um chefe de gabinete pode estar a representar o Benfica em reuniões da ECA, onde se discutem questões fundamentais para o futuro do Benfica? Mas deixe-me só dizer isto. Houve pessoas de outros clubes europeus que eu conheço e que falam comigo que me vieram contar isto. Na última reunião, estavam lá, uma reunião importantíssima, estavam lá Frederico Varandas, Vilas Boas, António Salvador e Rui Costa não estava. E mais uma coisa, Rui Costa faz parte do Conselho de Administração e ao não estar presente, ao estar constantemente ausente, não está a representar bem o Benfica nas instâncias do futebol internacional. E para mim para quem o Benfica europeu é o Benfica do futuro, é absolutamente fundamental que o Benfica esteja presente. E eu vou-lhe dizer, enquanto presidente, eu assumirei pessoalmente a representação do Benfica na discussão com os grandes clubes europeus, porque o futuro do Benfica joga-se na Europa. Mas quando fala do chefe de gabinete, o que me está a querer dizer é que é o chefe de gabinete que manda de facto no Benfica? Vai falar com as pessoas do Benfica que elas perguntam isso. Agora, tem claramente... Eu não vou falar com as pessoas do Benfica. Eu estou a falar consigo. Tem claramente intervém nas reuniões de direção, intervém na decisão de despedir Bruno Lage ou não, e, portanto, isto são coisas que são conhecidas. A resposta, portanto, é sim. Sim. Ele é que manda, de facto, no Benfica. Não, ele manda mais do que aquilo que deve mandar um chefe de gabinete. Manda mais do que o presidente? Isso não sei. Isso agora tenho que lhe perguntar a ele. Agora, que ele está presente em muitas reuniões e toma parte em processos em que o chefe de gabinete não pode estar, isso claramente, mas isto é visível para toda a gente. Para ser presidente, tem de se seduzir sócios que votaram noutras candidaturas, alguns possivelmente alguns que votaram em Rui Costa, não sei se está a contar com isso, mas já recebeu o apoio, por exemplo, a título pessoal de João Diogo Manteigas. Acha que esse tipo de apoio realmente ajuda-o? Foi assim um apoio envergonhado a dizer que, bem, eu vou votar no João Noronha Lopes porque não confio nele, não tenho 100% a certeza que aquilo seja bom para o Benfica, mas os meus 50 votos vão para ele. A convicção foi nula. Eu acho que os benfiquistas pensam pela sua própria cabeça. Eu recebi o apoio do João Diogo Manteigas
que já agradeci pessoalmente, aliás. Partilhamos muitas das mesmas ideias. Eu já elogiei publicamente algumas coisas do seu programa eleitoral, como, por exemplo, a parte do associativismo. É natural que ele não se reveja em todo o meu programa, porque ele tinha um programa diferente e foi candidato. Mas acha que aquilo foi mesmo um apoio? Houve quem lhe chamasse até um abraço de urso, não é? Porque, no fundo, é um apoio que é uma mensagem pessoal. Eu acho que é aquilo que as pessoas devem fazer, é dizer pessoalmente em quem é que votam, porque não lhes compete a elas dar sentido de voto. O voto é individual por parte dos sócios do Benfica. Mas eu falei com o João Diogo Manteigas pessoalmente, agradeci-lhe e sei o apoio que ele me dá. E conta com os votos dos sócios que votaram em João Diogo Manteigas? Está a contar com esses votos? Eu conto com os votos de todos os sócios que acham que este Benfica é pouco. Este Benfica é pouco. E que acham que quem não conseguiu mudar o Benfica ou transformar o Benfica para melhor durante 4 anos, não vai conseguir fazê-lo agora. Porque deixe-me dizer uma coisa, isto é preciso dizê-lo, e eu gostava também de falar nisto, relativamente à parte financeira, até por coisas que foram ditas agora nos últimos dias. Rui Costa, em 2021, elogiou a gestão anterior. E disse que o Benfica tinha um projeto e uma gestão que era de elogiar durante a campanha eleitoral de 2021. E agora vem dizer que foi ele que reergueu o clube. Em que é que ficamos? E a verdade é que o clube, nestes 4 anos, está muito pior do que o clube que Rui Costa recebeu de Luís Filipe Vieira. Sim. E em relação a Luís Filipe Vieira, espera que os votantes de Luís Filipe Vieira votem em si. É que nem em 2020 estiveram em lados contrários da barricada. Como é que vão votar em si agora? Ouça, e mais uma vez, eu não estou na cabeça dos votantes. Agora, há aqui uma coisa que eu lhe digo, que é, eu, como sabe, fui opositor de Luís Filipe Vieira e não concordo com muitas das coisas que ele fez. Aliás, não concordo nada com muitas das coisas que ele fez, principalmente nos seus últimos mandatos. Não lhe perdoo não termos ganho o Penta, e muitas das coisas que ele fez no último mandato e que não dignificaram o Benfica. Agora, eu reconheço a Luís Filipe Vieira o trabalho que ele fez no Benfica, nomeadamente no Seixal e no estádio. A diferença, e estou à vontade para dizer isto, porque, como você sabe, eu fui candidato contra ele. E disse-o não é agora, disse-o em 2014, numa entrevista que dei à BTV. E, portanto, nada disto é novidade. A diferença é esta. Eu falo abertamente de todos os candidatos. Digo o que é que correu bem e digo o que é que correu mal. Se estivesse numa segunda volta com o Luís Filipe Vieira, não estaria a dizer isso agora, não é? Não, eu já disse. Em 2014 já o disse. Nas últimas eleições, Paulo, quando eu fui confrontado com a mesma coisa e estava a concorrer contra Luís Filipe Vieira, eu dei essa resposta. O Luís Filipe Vieira deve ser reconhecido pelo trabalho que fez, nomeadamente nas infraestruturas e no estádio. Eu estou a concorrer com ele, porque não gosto de outras coisas que ele fez. Eu já o disse. Quem tem problemas em falar de Luís Filipe Vieira é Rui Costa. E é isso que eu não consigo entender. No debate em que estiveram os dois não pareceram muito desavindos. Mas quer dizer, e cada vez que fazem uma pergunta sobre Luís Vieira, Rui Costa não responde. Mas ele não esteve lá estes anos todos com Mas acha sinceramente que quem votou Luís Filipe Vieira vai votar em si? Isso é uma pergunta que os benfiquistas decidirão em consciência. Aquilo que eu noto... É que sem esses votos será muito difícil ganhar as eleições, não é? Aquilo que eu noto é que eu falo abertamente das coisas, sou transparente, não fujo às questões, apresento um projeto e do outro lado, infelizmente, aquilo que existem são cortinas de fumo, são assuntos laterais para não se falar das coisas concretas. E eu vou-lhe falar de uma coisa concreta agora, porque é importante dizer isto. Rui Costa disse há uns dias que os benfiquistas podiam dormir descansados quanto à questão financeira. Olha, eu não durmo descansado. Nem acho que os benfiquistas devam dormir descansados. E vamos lá esclarecer isto. Aliás, de estar a vender banha da cobra. Vender banha da cobra é dizer isto. Vender a banha da cobra é dizer que o passivo se deveu ao Covid. Não é verdade. O Covid aconteceu no mandato de Luís Filipe Vieira, que aliás fez questão de pagar aos seus trabalhadores todos. O passivo de mais de 100 milhões de euros, no mandato de mais de 100 milhões de euros. 6 jogos, Paulo, 6 jogos.
Portanto, o passivo não tem nada a ver, estes 100 milhões não têm nada a ver com o Covid. Portanto, uma coisa que Rui Costa disse e que não é verdade. E depois... Sim, mas teve consequências. Mas não explica 100 milhões, Paulo. Assim como não se explica que os FSS também tenham aumentado entre o clube e a SAD para 100 milhões de euros. Assim como não se consegue explicar que nós todos os meses estamos a perder 15 milhões de euros. E depois, eu não entendo... O Benfica, nesse ano, fez um grande investimento no plantel, com jogadores que custaram muito e que não renderam muitos deles por causa do Covid. É natural que esse dinheiro não tenha sido investido, não tenha sido rentabilizado. O Covid foi no mandato de Luís Filipe Vieira. Não vamos confundir as coisas. Estamos a falar do final da época. Mas deixe-me terminar, porque é importante que os benfiquistas compreendam isto. Um presidente do Benfica que gere um grupo de centenas de milhões não pode dizer uma frase como o próximo exercício está feito. Não pode dizer isto. Mas como é que pode dizer que o exercício está feito se ainda não sabe quanto é que nós vamos receber da Champions? Neste momento temos 0 pontos. Se não sabe que jogadores é que vai ter que vender. Se não sabe que receitas comerciais é que vai ter que ir buscar. E, portanto, isto é de uma enorme irresponsabilidade. E eu tenho soluções para isto. Porque eu não venho para aqui dizer que as coisas estão mal e sem soluções. No futebol já lhe apresentei soluções. E tenho mais, se me der tempo. Na parte financeira também tenho soluções. Eu sei como é que resolvo isto. Resolve-se através da negociação de um bom contrato de direitos televisivos, aumento das receitas de dia de jogo, cortando custos, principalmente nos FSEs, aumentando as receitas comerciais. Sabe que eu estive a fazer um estudo em que comparei o Benfica com clubes europeus comparáveis, em termos do seu volume de vendas e com o estádio próprio. O Benfica recebe cerca de 20% do seu total de receitas, são receitas comerciais. Nesses clubes estão a 30%. E, portanto, há muito espaço para o Benfica crescer as suas receitas comerciais no merchandising, na internacionalização da marca, na ativação das redes digitais. Há muito espaço para fazer. E eu tenho um plano e tenho uma equipa que está habituada para fazer isto. E, portanto, eu não estou aqui só a dizer que as coisas estão mal. Eu tenho um plano para fazer isto e para transformar a nível de resultados operacionais. E estou a ser concreto, que é para depois não virem dizer que eu não apresentei soluções. E nos direitos televisivos? Já lá vou. Tenho um plano que, cumprido pelo meu vice-presidente financeiro, que é o José Teotónio, vai transformar uma situação negativa de menos 15 milhões de euros de resultados operacionais numa situação positiva de mais 30. Sim. Com todas estas áreas. E deixe-me só dizer uma coisa, que os benfiquistas percebem, que é, se nós todos os anos, perdemos 15 milhões de euros, o que é que acontece? O que acontece é que nós não conseguimos pagar a dívida e temos que vender mais jogadores. Ou temos que vender jogadores mais cedo. E, portanto, este é o problema do Benfica, que é equilibrar primeiro as contas para poder fazer as duas coisas, porque senão o que é que acontece? Vamos vender jogadores à pressa, como o João Neves, para tapar os buracos de uma má gestão do Benfica. E deixe-me só acrescentar-lhe outra coisa, porque é preciso que os benfiquistas percebam isto. O nosso tempo ainda queria colocar-lhe duas outras questões. Renegociar a dívida do Benfica é possível. Eu tive, na semana passada, uma reunião com um dos maiores bancos de investimento americanos. Está muito ligado ao futebol. Não posso dizer o nome, mas se as pessoas fizerem... nunca podem. Se as pessoas fizerem, sabem qual é o banco. Cada vez que está ligado aos maiores investimentos, nunca se pode dizer o nome. E digo, o Benfica ir buscar 200 ou 300 milhões de euros não é um problema hoje em dia. Com uma equipa credível e que ofereça confiança aos bancos. Sim. Mas antes de eu ir pedir à pressa uma renegociação e aumentar o passivo, eu tenho que resolver as coisas tal como elas existem hoje em dia. E é isso que chama-se gerir. Sim. E é isso que chama-se não nos precipitarmos e tomar decisões enquanto a casa não está arrumada, porque se nós queremos arrumar a casa quando ela está completamente de pantanas, não estamos a fazer um bom negócio e uma boa negociação com os bancos. Em relação aos direitos televisivos, quanto é que acha que o Benfica pode oferir por ano nessa matéria? A direção do Benfica disse que tem uma proposta de 70 milhões de euros, ou várias propostas de 70 milhões de euros. Se for este o caso, seria uma boa proposta. Temos que perceber o que é que estão incluídos dentro desses 70 milhões de euros. E se estamos a comparar maçãs com maçãs, ou seja, se são só os direitos televisivos ou se estão lá mais alguma coisa,
está lá mais alguma coisa incluída, acho que é uma boa decisão desta direção ter transferido esta questão dos direitos televisivos para a próxima direção. É um dossiê que eu vou negociar pessoalmente. E quando houver centralização de direitos? O Benfica quer pelo menos 70 milhões, é isso? Vamos ver o que é que vamos fazer naquela altura. Agora, há uma coisa que não pode acontecer. O que não pode acontecer é que nisto dos direitos televisivos o Benfica deixou andar o comboio, não é? E não reagiu a nada. Eu tive a oportunidade, numa Assembleia Geral, de questionar o Presidente sobre porque é que o Benfica não se deixava embalar por esta história dos 300 milhões que Pedro Proença vendeu aos clubes. Não tive nenhuma resposta. Escrevi um artigo no jornal há cerca de um ano sobre isto. E agora, Sim, a situação que nós temos... Já se percebeu que não vai haver. A situação que nós temos, Paulo, a situação que nós temos é que o Benfica salta fora e, neste momento, o Benfica nem sequer é consultado sobre os direitos televisivos. Foi entregue um projeto... de fora? Pois, exato. Foi entregue um projeto em que o Benfica foi informado. Sim. E, portanto, como é que o Benfica pode estar ausente dos direitos televisivos se é quem enche os estádios, quem dá mais audiências? Como é que isto é possível? Isto não é defender o Benfica. E é isto que eu gostava mesmo que os benfiquistas percebessem. É que o Benfica tem que ser defendido em todas as horas, dentro e fora de campo, e em todos os assuntos. Sim. E o Presidente tem que assumir pessoalmente a defesa do Benfica nestes dossiês. Disse, no entanto, que ainda tinha mais uma ideia para o futebol que há pouco não chegou a mencionar. Para o futebol, eu acho que há aqui uma área fundamental que nós vamos trazer e que já falámos nisto, que é a área de análise de dados e de data analytics. Nós vimos há pouco tempo, o Liverpool foi buscar uma pessoa à Mercedes, exatamente para congregar toda esta área de data analytics, que é uma área fundamental para ajudar o scouting. Eu tenho pessoas muito boas na área do scouting, mas fazem falta algumas ferramentas e vou contratar um Chief Data Officer que vai exatamente ajudar o scouting a tomar melhores decisões e, mais uma vez, é inovar, porque o Benfica também tem que inovar e esta será uma área de inovação. E isso, toda essa estrutura está a ver, mais uma vez, Mourinho encaixar nisso perfeitamente. Por que não? Mourinho está habituado a trabalhar com os maiores clubes do mundo e eu vou-lhe dar as condições que os maiores clubes do mundo têm, inclusivamente na parte do scouting. Hoje o seu candidato a vice-presidente, Nuno Gomes, disse aqui no NAU que Cardoso, o apoio de Cardoso é efetivo, que não foi pago, como chegou a ser acusado por parte de Luís Filipe Vieira, mas que afinal Cardoso vai ter um cargo ou uma função na estrutura do Benfica. Isso, no fundo, não é uma contrapartida? Não, ouça. Sabe o que é que eu acho que é um dos problemas do Benfica neste momento? É não aproveitar bem os símbolos do clube. O Benfica perdeu identidade. E perdeu identidade, perdeu a cultura de vitória. Precisa de mística, precisa de exemplos. E isso consegue-se de duas maneiras. Ou garantindo que jogadores que simbolizam essa cultura de vitória ficam mais tempo no clube, e esse é o caso de João Neves. Eu repito que João Neves não deveria ter saído quando saiu, e poderia não ter saído se tivesse ouvido uma negociação atempada. Depois, claro, obviamente, nós não podemos aguentar um jogador como João Neves para sempre, mas podia ter ficado mais um tempo. E, portanto, vive dos símbolos que estão dentro do campo e vive dos símbolos que estão fora do campo. Vive do Paneira, que vai lá estar no banco e que vai passar essa mística para os jogadores que vêm de fora, mas também para os jogadores da formação, e vive de jogadores como o Cardoso, que é o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica e que eu gostaria muito que ajudasse o Benfica a descobrir jogadores na América do Sul. Mas o que é mais importante para os benfiquistas? O Humberto Coelho não é um símbolo do Benfica também? Com certeza. O Simão Sabrosa não é um símbolo do Benfica? Com certeza que são, e todos os símbolos do Benfica merecem melhor respeito. Você está-me a perguntar pelo Cardoso. Eu estou-lhe a dizer exatamente que o Benfica deve ir buscar jogadores que simbolizem a mística e que sejam jogadores que possam ajudar o Benfica. E o Cardoso é seguramente um desses. Sim, mas a minha questão foi se isto não é, no fundo, uma contrapartida pelo apoio dele, como foi referido. O Nuno Gomes conhece o Cardoso há muito tempo, jogaram juntos, tem uma grande admiração pelo Cardoso. Eu falei com o Cardoso 2 vezes e, portanto, se ele vier a trabalhar connosco, será uma enorme honra para mim e para os benfiquistas. E o Micoli, isso... Não, o Micoli conheceu o Nuno Gomes, deu o seu apoio como amigo. Não é propriamente um Gomes. símbolo do Benfica. Não, o Micoli é um jogador... Olha, eu já ouvi aqui considerações sobre o Micoli feitos por colegas de profissão que são vergonhosas. São vergonhosas.
são vergonhosas. E, portanto, qualquer jogador do Benfica merece respeito. Eu não faria essas declarações relativamente nem a um jogador de uma equipa adversária. Portanto, há que respeitar os jogadores. De qualquer forma, reconheço que não é propriamente um símbolo do Benfica como estes que temos estado a falar, não é? É um grande jogador que passou pelo Benfica, que nos deu muitas alegrias. Eu recordo um jogo em Liverpool em que nós fomos lá ganhar, Sim, em que ele marcou um lá, golão. E, portanto, há que respeitar todos os jogadores que passaram pelo Benfica. Há que respeitar todos os jogadores que passaram pelo Benfica. E o Simão é um símbolo do Benfica, tal como é o Humberto Coelho. Há que respeitá-los a todos. O Benfica pretende que votem mais de 100 mil sócios no próximo sábado. Acha que isso será mesmo possível acontecer? Espero que sim. Espero que sim. Pelo que eu li, já vão ser criadas mais assembleias de voto e, portanto, eu espero que sim. Espero que seja mais um dia de uma grande votação. E se não conseguir vencer, esta será a sua última tentativa para se tornar presidente do Benfica? Eu tenho a grande convicção que vou vencer estas eleições. E não estou a dizer isto por um ato de fé. Estou a dizer isto porque os benfiquistas querem uma mudança. E querem uma mudança que traga de novo as vitórias para o nosso clube. E deixe-me só dizer aqui mais duas coisas a propósito disto. Mas rápidas. Rápidas. Primeira coisa. Espalhou-se uma narrativa por parte dos apoiantes de Rui Costa que eu era o novo Vale Azevedo. Que é uma coisa que você, que esteve nessa entrevista... Nesse debate, sim. Nesse debate entre Vilarinho e Vale Azevedo, foi quando eu o conheci pela primeira vez, eu estava lá com o Manuel Vilarinho. Portanto, há uma grande diferença. Isto foi espalhado pelos apoiantes de Rui Costa. Pronto, que é uma calúnia, é uma mentira. Não é? Há aqui uma diferença, que é Rui Costa foi bandeira eleitoral de Vale Azevedo em 96. Disse que vinha para o Benfica se Vale Azevedo fosse eleito. Não disse que vinha com qualquer candidato. Quando estava ainda na Fiorentina. Sim, disse que vinha com Vale Azevedo. Eu lutei contra Vale Azevedo em 2000. Também prometeu o Bernardo Silva. Em 2000. Não, sabe qual é a diferença? Bernardo Silva nunca não disse uma palavra sobre as eleições. Rui Costa disse uma palavra. Bernardo Silva, e é nisso que estamos a falar, Paulo, Bernardo Silva não disse uma palavra sobre estas eleições. Portanto, não é bandeira eleitoral de ninguém. Rui Costa disse, nas eleições de 96, que ia para o Benfica com Vale Azevedo. Não era com Luís Tadeu, era com Vale Azevedo. E a diferença de ser uma bandeira eleitoral é essa. Sim, mas ele deu a cara por Vale Azevedo. Há uma diferença também, porque o Bernardo não pode dizer nada, porque só daqui a um mês e pouco é que tem condições para falar sobre o seu futuro. Não é a interpretação que você está a fazer. Que sabe que é verdadeiro? Não sei que é verdade. O que eu sei foi que Rui Costa foi bandeira eleitoral de Vale Azevedo e disse-o. Portanto, Rui Costa ajudou a eleger Vale Azevedo. Eu ajudei a derrubar Vale Azevedo. Essas eleições, Vale Azevedo perdeu. Ouça, Rui Costa ajudou a eleger Vale Azevedo. Eu ajudei a derrubar Vale Azevedo. E deixa-me só dizer uma coisa. O facto é isso. Vale Azevedo nessas eleições perdeu. Mas foi bandeira eleitoral, Paulo. E, portanto, credibilizou alguém que fez muito mal ao Benfica. E deixa-me só dizer-lhe outra coisa. Se Manuel Vilarinho e a sua equipa, entre as quais eu estava, e que muito me honra ter estado, não tivéssemos estado nessa luta, não estávamos nós os dois aqui a fazer uma entrevista. Sabe porquê? Porque o Benfica, neste momento, era provavelmente de um fundo americano ou de uma offshore qualquer. E, portanto, eu tenho um grande orgulho de ter travado essa batalha e de ter feito com que o Benfica continuasse nas mãos dos benfiquistas. E deixe-me só dizer-lhe outra coisa, porque é importante. Mesmo porque para acabar. Importante. É acabar, mas é a oportunidade para corrigir algumas coisas que foram ditas no debate e que são coisas que... Sim, mas isto não estamos aqui só para retificar o debate. Mas que são coisas que não são verdade. E, portanto, esta é a primeira oportunidade que eu tenho para o fazer. Eu disse-o no debate, mas com tanta confusão, isto não ficou claro. Rui Costa disse no debate que eu tinha dito que Mourinho era a bandeira eleitoral de Rui Costa. Nunca o disse. É falso. Eu sempre disse que nunca aceitaria um treinador interino para o Benfica. Sabe porquê? Porque eu quero que o Benfica ganhe. E nós tínhamos 7 jogos até às eleições. E, portanto, é falso aquilo que Rui Costa disse, assim como é falso considerações que ele fez sobre o meu diretor de campanha, acusando-o de coisas que ele não fez. E deixa-me só dizer uma coisa para terminar. A propósito de diretores de campanha. O diretor de campanha de Rui Costa
trabalhou com Bruno de Carvalho no Sporting. E nessa altura... Ele é um profissional. E nessa altura... Como o seu também. E nessa altura, o Benfica assistiu a duas campanhas vergonhosas que foram feitas pelo Sporting. Foi a campanha dos vouchers e foi a campanha a querer colocar em causa a idade do Renato Sanches. E, portanto, eu digo-lhe uma coisa. Por muito profissional que sejam, eu não iria escolher um profissional que tivesse estado associado a uma campanha para atacar o Sport Lisboa Benfica. Muito bem.